Bora então, pessoal, para mais um contexto bíblico agora da carta segunda aos Tessalonicenses. Então, nessa segunda carta, né, que segundo o manual de Halley foi escrita pouco depois, né, da primeira carta, né, provavelmente no ano 52 depois de Cristo. A primeira carta foi escrita no ano 51 depois de Cristo. E basicamente, né, Paulo, na primeira carta, ele fala da primeira vinda do Senhor, né, da vinda do Senhor, né, melhor dizendo, da vinda do Senhor. E agora Paulo ele vai começar a falar mais ainda, né, sobre essa vinda, mas ele vai dizer que ela não vai acontecer sem antes que aconteça a apostasia. E o que é a apostasia? A apostasia é o desvio total da fé, é o crente negando a Cristo, é aquele que crê em Jesus negando a ele, total afastamento ali do evangelho. Então ele diz que essa vinda vai acontecer depois disso. Então, né? Basicamente ele fala sobre isso e que basicamente o que está detendo, né, essa vinda, hoje se acredita que o que está detendo nessa vinda do Senhor é a igreja estando aqui, é o Espírito Santo, né, sendo manifesto aqui na terra. Por isso, né, que ainda não acontece a segunda vinda. Mas vamos lá agora, né, para adentrar no contexto. Então, no prefácio aqui, né, Paulo sempre cumprimentando, ele diz, olha, eu, Paulo, Silvano e Timóteo, escrevemos a igreja dos Tessalonicenses, e ele vai ressaltar esse grande amor fraternal, né? Como ele ressaltou na primeira carta, um amor fraternal que eles têm uns pelos outros, né? E Paulo dá muita glória por eles, porque eles estão perseverando, mesmo diante de várias perseguições e tribulações. A fé deles ainda permanecem firmes, mesmo diante dessas coisas. Outra coisa que ele vai dizer, né, que as pessoas que estavam causando tribulações a eles, é justo que Deus vai retribuir essas aflições que ele estava fazendo o povo passar. Ou seja, o mal que eles estavam recebendo, Deus iria, com toda certeza, defender eles, vir com justiça sobre essas aflições que eles estavam passando. Né? E vai dizer, olha, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao evangelho de nosso Senhor Jesus. E ele agora vai colocar em xeque também uma coisa, vai dizer, olha, não permita que ninguém vos engane, né, quanto àquilo que a gente ensinou para vocês, que ninguém venha com profecia, palavras ou carta, né, atribuídas a nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então ele é, mais uma vez, um dos focos aqui dessa carta, né, de Tessalonicenses, tanto a primeira como a segunda, é sobre a vinda do Senhor Jesus, e algumas pessoas estavam dizendo, olha, essa vinda já aconteceu, mas Paulo ele vai agora reforçar nessa carta, dizendo, olha, não vai acontecer antes que venha a apostasia, então não deixe ninguém enganar vocês, né? É isso que Paulo está dizendo. E ele vai dizer, olha, o anticristo, esse que vai vir, ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, ao ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então, por isso que a gente acredita, né, que o anticristo ele vai assentar no santuário, no terceiro templo, né, um templo que é o templo de Salomão. Ele foi destruído duas vezes até hoje, até o dia de hoje, até 2021. Ele foi construído duas vezes e destruído duas vezes. Então importa agora que ele seja construído mais uma vez e depois seja destruído. Mas quando ele for construído nessa terceira vez, vai assentar o anticristo, ou seja, aquele que é anticristo, é ante os ensinamentos do Senhor Jesus, e ele vai se assentar num trono. Esse é o anticristo que há de vir ainda. Então, ele vai dizer, olha, eu sempre falo com vocês, né, sobre esses acontecimentos, sempre falo com vocês. E ele vai dizer, olha, mas fique tranquilo, porque o Senhor, o nosso Senhor Jesus, ele vai matar o anticristo com um sopro que vai vir das tuas narinas. Vai ser bem tranquilo. O aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. Então, por isso que é importante a gente não só se atentar aos milagres do Senhor Jesus. Lembra o que Jesus vai dizer ali para Tomé? Vai dizer assim, Tomé, porque tu viu, você está crendo, bem-aventurado aquele que não veio crer. Então, bem-aventurados somos nós que nós não estivemos vendo milagres acontecendo, ainda assim nós continuamos acreditando, porque o anticristo ele vai vir com esses sinais ilusórios,
com sinais maravilhosos e vai enganar muitos. Então, esse é um dos sinais do anticristo e Deus, ele vai conceder que esse anticristo tenha, né, um poder sedutor com suas mentiras. As suas mentiras vão ter um poder sedutor, que Deus vai permitir isso acontecer, que seja seduzido. Agora, a gente não é seduzido segundo não a nossa própria vontade. A gente é seduzido segundo a nossa própria vontade. Então, se a gente não para poder ver realmente se o que a gente está aprendendo é baseado nas Escrituras, a gente facilmente vai ser seduzido pelo anticristo. E Paulo continua, olha, Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito, o Espírito Santo, e pela fé na verdade, e para isso vos convocou por meio do Evangelho que vos anunciamos, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus. Permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, ou seja, conservai nos ensinos que a gente passou para vocês, sejam através de palavras ou em atos, seja em palavras ou seja em atitudes, permanecei naquilo que nós ensinamos para vocês, porque há outras coisas sendo ensinadas, mas permaneçam naquilo que nós ensinamos para vocês. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou, concedam ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Orai por nós, irmãos, para que a palavra do Senhor seja divulgada rapidamente. Orai para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. O Senhor, com isso ele está querendo dizer o seguinte, olha, a gente está ensinando aqui para algumas pessoas, né? A gente passa em vários lugares, muitos têm fé no Senhor Jesus, mas muitos eles somente nos perseguem, né? Muitos estão fingindo que estão ali no meio para poder aprender, mas na verdade eles são perversos e maus. Mas ele vai dizer, olha, com tudo isso, não desanimem, o Senhor ele é fiel e ele vai nos livrar de todo mal. Afastai de todo irmão que vive sem trabalhar e não vive de acordo com a tradição que recebeste de nós, porque Paulo e seus amigos, eles procuravam trabalhar. Paulo é mencionado que ele fazia tendas, mas agora em 2 Tessalonicenses vai dizer muito mais ainda que não só Paulo trabalhava, que seja por um período que Paulo trabalhou ali fazendo tendas com Priscila e Áquila, como é mencionado ali em 1 Coríntios, mas agora vai dizer que tanto Paulo, como Timóteo e Silvano também trabalhavam. Era o ensinamento que Paulo deixou para eles ali. Então, Paulo ele trabalhava, ele tinha orgulho, né, de não exigir esse direito dele de ser sustentado pelos irmãos. Então, ele vai falar sobre isso e vai dizer, olha, não aceite irmãos que vivem no meio de vocês que eles não trabalham. Porque, olha, tem muitos aí que eles, né, simplesmente, eles não fazem por onde, são pessoas que ficam pedindo ajuda, mas eles querem viver na mendicância. Então Paulo exorta essas pessoas e ele vai dizer, olha, quando estávamos com vocês dissemos, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Olha a exigência que Paulo fez. Se quem não trabalha também não come. Então, olha o princípio que ele estava ensinando ali. Soubemos que alguns de vocês andam desocupados e se intrometem na vida particular dos outros. Está aí um outro motivo que Paulo está dizendo para os irmãos não andarem ociosos sem trabalhar. Porque uma pessoa ociosa sem trabalhar, ela começa a observar a vida do outro e, consequentemente, ela começa a falar mal do outro. Então, isso é um grande perigo que Paulo estava querendo estancar. Dizendo, ninguém fique ocioso, ninguém fique sem trabalhar. Faça como nós demos o exemplo. Orientamos que esses trabalhem em paz e se alimentem do próprio pão, aqueles que estão ociosos. A orientação é a seguinte, trabalhem e eles se alimentem do seu próprio pão. E ele vai dizer ainda para os irmãos tessalonicenses, chama a atenção desses caras que estão fazendo isso, dessas pessoas, né? Que eles não vivem conforme eles estão vivendo. Contudo, quando vocês forem chamar a atenção deles, chamem como irmão, faça no amor. Porque às vezes a gente tá vendo coisas erradas, a gente fala assim, tá vendo, cara? O Paulo ainda falou isso aqui, tá vendo? Esses irmãos aí é uns vagabundos mesmo. Mas tudo que a gente for falar, a gente fala no amor. Não é falar para poder condenar, não é para poder incriminar, não, sabe? De alguma forma você fala, mas estende a mão. Não dá um chute na bunda da pessoa. Fala, exorta, mas estenda a mão. Então Paulo finaliza agora dizendo, olha, eu de próprio punho, eu escrevo essa carta, que é um sinal entre todas as minhas cartas. Eu escrevo de próprio punho em todas as minhas cartas.
Então é uma forma que ele está deixando aqui. E ele despede, então, ali do povo de Tessalônica. E aqui, então, a gente finaliza, né, 2 Tessalonicenses, mais um contexto bíblico. Tamo junto, um abraço e até a próxima.